Olá, prezadíssimos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de número 17 de nosso mini curso para o TJMMG Banca FUMARC. Como nós havíamos conversado, eu deixaria por último o item de fonética, como nós acordamos no interior do nosso curso, do nosso mini curso. Mas já adianto a vocês que não é a nossa última aula, nós teremos ainda mais um encontro no qual eu irei estabelecer com vocês algumas questões. Eu quero trazer para vocês o perfil da FUMARC para que vocês possam visualizar essa forma da banca trabalhar, esse jeito específico da banca trabalhar por meio de questões. Então, eu irei corrigir algumas questões com vocês no nosso último encontro, que será o próximo. Digo agora também que eu tenho uma surpresa para vocês. Qual é essa surpresa? Vários alunos nos mandaram e-mails solicitando descontos em cursos, dizendo que eles já estavam descapitalizados porque eles haviam comprado cursos para TJ em outras instituições, mas que faziam questão de estudar conosco, que tinham adaptado muito ao nosso perfil, à nossa didática e gostaram muito das aulas, elas conduziram o perfil de estudo desses alunos. Então, digo a vocês que adquiriram outros cursos voltados para o TJMMG em outras instituições, que para esses alunos que desejam fazer conosco qualquer curso completo para o TJMMG, um desconto de 50%. Mas, para tanto, será necessário enviar e-mail para o nosso e-mail de atendimento, o qual ficará aqui disponível no descritivo do nosso vídeo. Eu já ia me esquecendo da seguinte ressalva. Esse desconto não é válido para os alunos que possuem planos de assinatura. E para as demais informações, eu também peço que vocês leiam tal descritivo. No nosso próximo encontro, eu também vou trazer mais uma surpresa para vocês, para prestigiar esse contato que nós tivemos durante o nosso mini curso. Vamos agora à temática fonética. Vamos lá. Quando a FUMARC traz no certame as perspectivas fonéticas, a exigência da fonética, geralmente a banca trabalha à base de alguns conceitos. Então, por exemplo, ela exige do aluno o conhecimento sobre o que é um dígrafo, qual a diferença de um dígrafo para o encontro consonantal, o que seria um disjunto, o que seria um encontro consonantal perfeito e imperfeito. Então, ela faz essa associação de nomes e nomenclaturas. Então, nós vamos combinar aqui qual seria a melhor estratégia para nós compreendermos essas perspectivas que são ancoradas pela FUMARC. Vamos aqui colocar em linha de frente alguns estudos fonéticos para que vocês tenham ali a visão da FUMARC sobre eles. Então, quando você pensa sobre fonética, vamos compor aqui qual seria o perfil da FUMARC. Primeira necessidade que a FUMARC preconiza no anseio da prova: a diferença entre letra e fonema. Então, o aluno ele precisa compreender a diferença entre letra e fonema. Não existe uma relação de paridade entre essas articulações. Uma palavra ela pode ter mais ou menos letras que fonemas. Então, pode até ter uma semelhança. Então, não existe essa relação assim. Se eu tenho X letras, eu tenho que ter X fonemas. Então, por exemplo, se nós pensássemos aqui a palavra casa, nós iríamos compreender que são 4 letras, 1, 2, 3, 4, e que, em contrapartida, seriam 4 fonemas também. O que seria o fonema? O fonema é a relação sonora dessas unidades escritas. Então, como essas unidades escritas são pronunciadas? Fonema tem a ver com a articulação de sons. Então, quais sons a palavra casa emite ao ser pronunciada? Quantos sons ela emite ao ser pronunciada? Então, eu tenho 4 letras, só que essas 4 letras são pronunciadas. Elas ganham perspectivas sonoras na nossa fala. Então, são 4 letras e, portanto, 4 fonemas. Mas quando nós pensamos aqui, por exemplo, em uma palavra como tampa, eu vou precisar compreender que eu teria ali umas 5 letras. Tranquilamente conseguimos achar 5 letras. Só que eu não tenho a mesma proporção fonética. Eu não tenho a mesma proporção de fonemas. Por quê? Esta unidade aqui, composta de A e de M, na nossa relação sonora, ela é
manifestada, trabalhada por meio de apenas uma articulação, por meio de apenas um som, um fonema. Então você consegue sentir o som do T, consegue sentir o som declarado do P e do A, mas essa articulação de AM é mantida em apenas um único impulso sonoro. Então nós teríamos 5 letras, mas portanto 4 fonemas, 4 relações fonéticas. Isso aí tranquilamente estabelecido. Por exemplo, se eu falasse táxi, em compensação, o que eu precisaria compreender aqui em relação à palavra táxi? Eu iria entender que esse T aqui eu tenho, de alguma forma, 1, 2, 3, 4 letras, mas eu tenho 5 fonemas, concordo? Então, eu tenho 4 letras e 5 fonemas, né? Eu tenho um dífono, porque eu tenho ali a equivalência de uma unidade, por exemplo, esse X que é ali escrito, ele tem equivalência de um KS. Então, como ele tem equivalência de um KS, ele tem um aumento aqui na realidade, na relação sonora. Então, eu tenho 4 letras mais 5 fonemas. Retirando essas relações que são estabelecidas na base fonética entre letra e fonema, que é o princípio de toda relação fonética, a FUMARC ainda pode cobrar de vocês algumas outras especificidades. Por exemplo, ela pode cobrar de vocês o que seria um encontro vocálico. Aí esse aluno precisa compreender que o encontro vocálico é a reunião de vogais, e essa reunião de vogais ela pode ser manifestada em subclassificações, como ditongo, um tritongo, ou um hiato, porque quando a palavra, aí vocês vão me falar assim, Jacira, mas no hiato essas vogais são separadas. Sim, mas a palavra é analisada no processo ali escrito como um todo. Então, quando você fala aqui encontro vocálico, por exemplo, eu manteria aqui a palavra caixa, apresenta um encontro vocálico, assim como a palavra saúde, que apesar de formar um hiato, também apresenta um encontro vocálico. O encontro vocálico foi manifestado na escrita da unidade. Na separação silábica, aí formou uma subclassificação em hiato. Não há o menor problema. Então, nós precisamos compreender essas especificidadezinhas, essas relações mínimas que nas quais a FUMARC se apoia para levantar as questões. Uma outra necessidade aqui, já que o aluno precisa compreender o que seria encontro vocálico, ele precisa também compreender o que seria um encontro consonantal. Então, ele precisaria compreender o que seria encontro consonantal. Seria um encontro de consoantes, só que essas consoantes elas podem ser manifestadas em conjunto numa mesma sílaba ou até mesmo em sílabas diferentes. Porque, como eu disse a vocês, a palavra ela é avaliada em primeira mão na forma como ela é escrita. Então, dessa nossa relação aqui de encontros consonantais, nós vamos enxergar 2 segmentações de classificação. Os encontros consonantais que são chamados de perfeitos. E aí, chama a atenção de vocês para o fato de que a FUMARC pode utilizar aqui dentro sinônimos. Esses sinônimos, quando são estabelecidos, geralmente as pessoas se confundem demais, elas se esquecem desses sinônimos. Eu posso falar encontro consonantal perfeito, encontro consonantal próprio, encontro consonantal puro, são sinônimos aqui dentro. Então, perfeitos, puros, né? Tranquilamente, quando ela fala isso aqui, próprios, tranquilamente, quando ela fala isso aqui, são sinônimos que ela vai estabelecer. E como eu vou enxergar que esses encontros consonantais, que eles eram perfeitos, ou seja, se eles são perfeitos, é porque eles são estabelecidos na escrita da palavra, mas quando há divisão silábica, o encontro consonantal, esses encontros consonantais, eles se conservam em conjunto. Então, por exemplo, aqui, Brasil. Quando você enxerga o encontro consonantal, que seria a junção do B e do R, e automaticamente quando você faz a divisão silábica, por que ele é puro ou é perfeito? Porque no processo de divisão silábica, essas 2 consoantes elas se mantêm firmes em conjunto, elas ficam ligadas, elas ficam unidas. Então eu entenderia aqui como encontro consonantal, por exemplo, perfeito, tranquilamente perfeito. Um outro exemplo aqui dentro, Jacira, flores, quer ver?
Flores. Poderia chegar aqui e falar assim, ó, flores. O que eu entenderia? A junção desse F com esse L teria mantido aqui para nós o mesmo tipo de encontro consonantal que Brasil. Por quê? Quando você faz a divisão silábica, você compreende que essas duas unidades, elas ficaram aqui em conjunto, elas ficaram associadas, então, portanto, que você tem um encontro consonantal que foi puro, perfeito, ou seja, porque elas ficaram próximas. Esses são os dois nomes mais usuais pela FUMARC. Claro que nada impede dela trazer esse nome, mas esses dois aqui, perfeitos e puros, são os nomes mais ancorados pela banca. Da mesma forma que existe o encontro consonantal puro, perfeito, haverá um encontro consonantal que será estabelecido como, se esse é perfeito, eu vou ter um encontro consonantal que seja imperfeito. Não é? Se esse é próprio, eu vou ter encontro consonantal, então, que é impróprio. E aí a banca pode trazer aqui dentro, tranquilamente, um outro nome, que seria disjunto, para corresponder esse não puro, né? Não próprio também. Então, imperfeito, eu poderia falar assim, ó, disjunto, ou poderia falar impróprio. Então, da mesma forma, ó, seriam encontros consonantais imperfeitos, disjuntos ou impróprios, que seria exatamente o antônimo dessa sequência aqui. Se nessa articulação vocês conseguem evidenciar a junção das duas consoantes que são manifestadas na escrita e no processo de divisão silábica, elas se conservam em conjunto, quando você diz que ele é impróprio, que ele é imperfeito, essa junção de consoantes é feita na palavra escrita, portanto forma um encontro consonantal, mas quando você faz a divisão silábica das unidades, elas não se conservam mais em conjunto. Existe uma certa segmentação, uma certa separação entre elas. Uma palavra clara para demonstrar aquilo ali, destruição, por exemplo. Quando eu falo destruição, o que eu poderia aqui compreender? Eu tenho a junção do S, do T e do R. Eu tenho essa junção aqui, ó, S, T e R. Mas quando eu faço a divisão silábica, eu vou separar as unidades aqui, olha. Destruição. Eu separo o S do T e do R. Então, naturalmente, eu formo uma relação imprópria, uma relação imperfeita, um disjunto, que seriam sinônimos ali estabelecidos para aquele tipo de processo consonantal. Então, já tem aqui em linha de frente, alguns conceitos são ancorados pela FUMARC no que diz respeito aos encontros consonantais e aos encontros vocálicos. Só que esse aluno, ainda assim, ele precisa compreender o que seria um dígrafo. Então, uma outra necessidade que seria compreender as articulações de um dígrafo. O que é um dígrafo? Geralmente as pessoas acham que o dígrafo seria apenas a reunião de duas consoantes, SS, RR, NH, LH, mas as pessoas se esquecem que no interior de um dígrafo também existe divisão. O dígrafo não é um encontro consonantal. O dígrafo é um nome dado para quando você faz a reunião de dois elementos, de duas unidades linguísticas, que ao serem proferidas, elas vão ter aqui equivalência apenas a um impulso sonoro. Então, o dígrafo, ele é a junção de dois itens, mas na hora desses itens serem proferidos, eles se equivalem a apenas um impulso sonoro. O dígrafo, ele tem também uma divisão interna. Existe o dígrafo que é vocálico, que seria a reunião das vogais A, E, I, O, U, com a sequência de M, com a sequência de N, formaria um dígrafo vocálico. Por exemplo, tampa, limpo, pombo, e assim vai. Essa articulação de A com M, de I com M, nos daria um dígrafo, porque eu tenho apenas um impulso sonoro para manifestar essas duas articulações aqui em conjunto. Só que esse dígrafo foi mantido pela combinação de vogal envolvida, por isso é um dígrafo vocálico. Da mesma forma, existe uma segmentação interna para os dígrafos que são consonantais. Então, se existe o dígrafo vocálico, haverá o dígrafo consonantal. E aí,
como seria manifestado um dígrafo consonantal? Seria a articulação, a associação do S com S, do RR, do LH, do NH, do CH, do S, do C e assim vai, e outras articulações. Eu preciso compreender que é dígrafo, porque quando eu faço a articulação, a junção dessas unidades, eu teria apenas um impulso sonoro para proferir. Então, por exemplo, quando eu chego aqui e falo folha, folha seria um exemplo de dígrafo consonantal, porque eu teria aqui a articulação do LH. E aí, isso aqui possibilita aquele anseio de divisão silábica, né, a necessidade das pessoas compreenderem que quando esse dígrafo consonantal é estabelecido pelo desdobramento da mesma unidade SSRR, que no processo de divisão silábica, essas unidades precisam ser separadas, porque elas são idênticas quanto ao corpo. Corpos iguais na divisão silábica não são manifestados em conjunto. São dígrafos SSRR, mas na divisão silábica eles se separam. Então, eu preciso compreender que por detrás de um dígrafo, a banca pode me cobrar outros aspectos. Por detrás de um encontro consonantal, ela pode trabalhar a relação do dígrafo para que eu ache que o dígrafo é apenas a combinação de consoantes, quando na realidade não é. E assim vai o perfil Fumark, né? Outra necessidade aqui precisa para o aluno, outra necessidade assim, subjacente ao perfil Fumark, é o entendimento do que é uma ortoépia, do que é uma prosódia e do que é uma cacoépia. Né? Então vamos aqui aos passos. Vamos estabelecer, vamos compreender o que seria aqui uma ortoépia. Primeiro, uma ortoépia. Quando você fala sobre ortoépia, o que viria à sua mente? Primeira coisa que a banca faz é estabelecer um confronto entre ortoépia e prosódia. Primeira coisa que a banca faz. Ortoépia e prosódia. Qual a diferença taxativa entre elas? Na realidade, elas se aproximam muito, mas se você trabalhar pela perspectiva de que a ortoépia seria a pronúncia correta das unidades, e que a prosódia seria a correta acentuação gráfica das unidades, se vocês pensarem por esse caminho, vai ficar mais fácil de fazer ali a distinção do que é uma ortoépia do que é uma prosódia na prova. Então aqui a ortoépia, ela se preocupa mais com a questão da pronúncia, da correta pronúncia. Então ela tem uma preocupação em relação à pronúncia. Né? Correta pronúncia. E aí eu precisaria compreender, por exemplo, que quando eu levo a palavra ovo para o plural, né? Eu tenho um ovo, eu tenho mais de um ovo, então eu tenho ovos. Se eu falo assim, fulano tem ali que fazer uma receita de bolo e essa receita leva apenas um ovo, mas eu quero desdobrar a receita e, portanto, irei estabelecer 2 ovos. Se a pessoa fala, irei estabelecer, portanto, 2 ovos, aí eu teria um desvio de ortoépia. Esse desvio da correta pronúncia é chamada de cacoépia. Vou colocar aqui para vocês aqui em cima. Ó. Eu vou articular aqui para baixo que vai ficar melhor. Cacoépia. Jacira, o que é essa articulação aqui de cacoépia? O que seria a cacoépia? Né? O que é a cacoépia? Cacoépia é quando eu tenho o desvio da pronúncia correta. Cacoépia é o nome dado para o erro da pronúncia. Para o erro da pronúncia. Então, a articulação, a pronúncia ideal, a pronúncia certa, de acordo com os estudos linguísticos, de acordo com os estudos gramaticais das unidades linguísticas, a pronúncia correta, você tem ali uma articulação em ortoépia. Quando você tem um desvio de ortoépia, você traz o que nós chamamos de cacoépia. Faça uma equivalência com, por exemplo, relações de cacofonia, quando é cacó, geralmente é voltado para um processo errôneo, né? O que seria, para ninguém confundir? Cacoépia é quando a pronúncia é desviada, igual ovos, não é ovos, é ovos, né? A palavra é ovos, ao ser mantida no plural. O que seria quando você fala assim, foi um cacófato, né? Cacófato ou cacofonia é quando você tem a junção de palavras, para que as pessoas não confundam um conceito com o outro.
uma nomenclatura com a outra. É quando você tem a junção de palavras e elas, em conjunto, irão articular uma outra que não é desejável ali ao entorno textual. Por exemplo, uma cacofonia. Ah, eu amo ela demais. Nossa, mas eu amo ela demais. Vai virar o quê? Moela. Nossa, mas a boca dela é linda. Boca dela virou o quê? Cadela. Vi ela ontem. Viela vai virar o quê? Rua estreita. Essa articulação que você traz, a segmentação de uma outra palavra pela junção de duas, né, aquilo que você tem é um anseio da cacofonia, que também é um desvio, também é um nome dado para o processo errôneo. A cacoépia é quando você tem a pronúncia feita de forma errônea. E o que seria a prosódia? A prosódia ela vai se preocupar com o acento correto. Então, quando você pensa que a palavra é acentuada de uma forma e ela não é acentuada daquela forma, que seria o certo de acordo com a gramática, você tem um desvio de prosódia. Então, prosódia, ela se preocupa com a correta acentuação das unidades. E aí, quando você tem uma acentuação que não é adequada, automaticamente você teria um desvio da prosódia. Então, são duas unidades que se aproximam muito, 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 muito. Mas seria necessário compreender que mesmo pelo fato de tais unidades terem uma aproximação, quando você vai observar as inerências de cada uma, você vai enxergar que lá na frente elas se subdividem, né? Elas se segmentam. Então, vou enxergar que aqui é voltado para a pronúncia e aqui para a acentuação gráfica. Dentro dessa perspectiva de fonética, geralmente, a FUMARC trabalha o quesito ortografia em cima do que nós chamamos de palavras que são parônimas. Por exemplo, retificar e ratificar. Né? Retificar seria, faça uma associação retífica de motores, consertar, e ratificar seria confirmar, eminente para iminente. Então, geralmente, o que ela faz é uma espécie de articulação em meio ao contexto que ela propõe para o aluno, para que o aluno diga qual seria, entre as unidades que foram colocadas entre parênteses, qual seria a mais adequada de acordo com o contexto que a banca trouxe ali. Então, por exemplo, ela pode, como ela já fez em outras provas, pegar trechos, retirar trechos de textos variados, abrir relações de lacuna em cada um desses trechos e colocar entre parênteses, por exemplo, as unidades retificar e ratificar e pedir que o aluno preencha, né, as lacunas de forma devida. Aí, ela coloca lá embaixo as opções, né? Então, ela coloca assim, olha, letra A e letra B foram preenchidas apenas com uma das formas. Letra D foi preenchida pelas duas formas. Entenderam o que ela pode fazer? Uma outra forma da banca, de a banca trabalhar, é quando ela pede para o aluno assim, ó, observe as unidades abaixo e indique aquela que trouxe uma palavra ocasionada de forma indevida, articulada de forma indevida. Então, ela pode perfeitamente, ao invés desse preenchimento de lacuna, que depois ela te pede para marcar a letra D, A, B, de acordo com a sequência que você estabeleceu nas unidades que ela propôs, ao invés dela trabalhar desse sentido, ela já coloca as unidades escritas e aí ela vai pedir para o aluno qual das unidades trouxe um sentido articulado, um sentido adequado, profícuo para a palavra que foi empregada. Então, seria articular a palavra que foi empregada, que já traz um sentido matriz, com o contexto no qual ela foi manifestada, se haveria ali um elo entre as duas unidades. Outra necessidade que vocês precisam estabelecer no perfil FUMARC. Quando a FUMARC fala sobre acentuação gráfica e tal, o aluno já sabe que as bancas todas de concurso público, todas as bancas, desde lá de 2009, ainda quando a nova regra ortográfica não estava em total veemência em todas as articulações bibliográficas no Brasil, lá desde 2009, várias e diversas bancas já mantinham seus textos ancorados na nova regra ortográfica e todas as bancas, quando faziam perguntas articuladas de acentuação gráfica, elas já manifestavam a preocupação de fazer um paralelo entre a velha regra e a nova regra. Isso lá desde 2009. FUMARC não é diferente a isso, né? Mas a partir do momento que a banca já compreende que essas pessoas já conseguiram
ter um entendimento de como se manifesta a nova regra ortográfica, o acordo ortográfico, o novo acordo ortográfico, a banca caminha para outras articulações. Então, por exemplo, devemos ter um cuidado imenso. Nós sabemos que aqueles verbos que têm o E desdobrado, crer, de, ler, ver, crer, dar, ler e ver, creem, deem, leem e vêm, eles manifestavam o desdobramento do E e o acento circunflexo apenas no primeiro E. Pelo fato de o desdobramento já manifestar a existência do plural nessas unidades, o acento não se tem mais importância para o acento. Então, o acento não é mais trabalhado nesses corpos. Mas o verbo ter e o verbo vir, de chegar, no sentido de chegar, quando são manifestados na perspectiva de plural, eles vão trabalhar sim a existência ainda e será assim do acento circunflexo. Era assim na velha regra, continua assim na nova regra ortográfica, no novo acordo. Então, é ter cuidado. Por exemplo, a FUMARC pode explorar o plural desses verbos, tanto na perspectiva fonética no interior da prova, na acentuação gráfica, na articulação de acentuação gráfica, né? Todas as palavras foram acentuadas pela mesma regra, exceto, né? Então, todas as palavras justificam o acento pela mesma regra, exceto a opção. Então, ela pode perfeitamente trabalhar questões que são mais tradicionais, mas ela pode imbuir nas questões de concordância o verbo ter e o verbo vir. Por quê? Nas questões de concordância, quando uma unidade é levada para o plural, geralmente o aluno se esquece de observar que o verbo ter, ao ser também proferido, manifestado no plural, que naquele momento ele deveria ter acento. O verbo ter e qualquer verbo derivado do verbo ter e do verbo vir. Então, vamos aqui compreender que a FUMARC pode perfeitamente se apropriar de tais verbos e manter questões de concordância. Aí o aluno vai olhar todos os outros verbos, vai passar os olhos no verbo ter, no verbo vir, mas geralmente ele não vai se lembrar de que esses verbos, ao serem manifestados no plural, manteriam um acento. Então, por exemplo, o verbo ter e o verbo vir, aqui olha. O verbo ter, ao ser mantido no singular, tem, ao ser mantido no plural, tem, tem. Você pode até na pronúncia acentuar esse desdobramento vocálico. Tem, na pronúncia. Mas na escrita esse desdobramento não é estabelecido. Então, a forma que a gramática tem, que a perspectiva escrita tem, que a fonética tem, de manifestar que o verbo foi estabelecido na articulação de plural, é trazer o acento. Então, o verbo vir de chegar. Ele vem, eles vêm. Vem não no sentido de ver, mas sim no sentido de chegar. Daí, uma outra perspectiva a banca pode trabalhar. Dessa unidade aqui, dessa articulação do aluno entender que o corpo do verbo vir, em alguns casos, se assemelha com o verbo ver, a banca pode aflorar aqui o acento grave indicativo de crase. Porque, se eu digo assim, ela pode fazer questões que trabalham essa perspectiva. Seria uma culminância da base morfossintática com a base fonética. O que a banca poderia perfeitamente fazer aqui? Ela poderia trabalhar assim, olha. Ela poderia colocar assim, ó. Fulano vem à escola. Fulano e Beltrano vêm à escola. Se for o sentido de vir, que é o que o aluno tem que entender, né? Eu precisaria compreender que aqui, dois sujeitos, João e Pedro, vêm à escola. Que eu teria acento aqui, que esse verbo está no sentido de vir. João e Pedro vêm à escola, não é? E se eles vêm, não é o sentido de ver. Eles vêm, eles vão chegar à escola. Então, automaticamente, olha, não é? Agora, se fosse assim, ó, João e Pedro vêm à escola, teria o desdobramento físico do E, nós não manteríamos mais o acento, e aí automaticamente o acento grave indicativo de crase seria banido. Porque qual é a diferença clássica entre as unidades? Aqui é o verbo vir no sentido de chegar, de vir, né? De caminhar. Então, eles vêm à escola.
caminham para a escola, vêm à escola, eles vão a algum lugar. Né? Aonde? A escola. Então, aqui, a articulação do verbo pediria a unidade prepositiva do a, né? O verbo pediria a preposição a unidade da frente aceitaria artigo a, é feminino e aceitaria artigo a, portanto, haveria a fusão dos dois elementos, ocasionando um acento grave indicativo de crase. Agora, como você não tem mais o verbo vir, mas sim o verbo ver, é o verbo ver agora. E aí, quando você vai falar que João e Pedro vêm à escola, eles vão olhar, e quem vê algo. Automaticamente o verbo não sente a necessidade, não estabelece pedido de preposição, ele não vai trazer preposição aqui dentro. Mesmo que a palavra da frente seja feminina, não haverá sendo grave indicativo de crase pela inexistência de uma preposição. O que nós teríamos aqui será apenas um artigo. Então, na prática, a banca pode combinar anseios diferentes para trabalhar o quesito fonética. Isso é fato. Então, eu peço a vocês que tenham em linha de frente esses conceitos diferenciados entre, por exemplo, dígrafo, encontro consonantal, as subclassificações desses elementos que são articulados no interior de cada unidade, para que vocês possam enxergar a matriz FUMARC e, consequentemente, para que vocês consigam marcar a opção correta. Um beijo carinhoso a vocês. Não vou me despedir de vocês, como eu disse, nós teremos no nosso próximo encontro questões a corrigir, aí sim eu me despeço de vocês e venho com uma surpresa no próximo encontro. Combinadíssimo? Um grande beijo a vocês, tchau, tchau, pessoal!